segunda semana de julho foi a data de importantes acontecimentos, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Os britânicos consideram o dia 9 de julho de 1940 como o início de um dos maiores embates aéreos da história, a Batalha da Grã-Bretanha. Um mês antes, em junho de 1940, as forças inglesas haviam sido resgatadas das praias de Dunkerque. As esperanças de um contra-ataque no continente europeu tinham se esvaído. A França caiu rapidamente e os restos das forças inglesas e de outros poucos países conseguiram ser evacuados para as Ilhas Britânicas em um dos atos mais desesperados e corajosos do conflito. Ao chegarem na Inglaterra, muitos dos soldados pensaram que seriam recebidos como covardes. Mas, muito pelo contrário, foram tratados como heróis, que deram tudo de si mesmo em face de um inimigo superior. A evacuação de Dunkerque não teve um efeito de acovardar os britânicos, mas sim de revoltar todo o país e unificar todos para o esforço de guerra. E toda essa revolta, com a liderança de Winston Churchill, foi uma surpresa para Adolf Hitler. O ditador do Reich alemão esperava que a derrota da França e seus aliados servisse como um aviso para a Inglaterra abandonar ações hostis e assinar um tratado de paz, o que não ocorreu. Com a insistência inglesa, Hitler começou então os preparativos para uma invasão da Inglaterra, a operação que foi nomeada como Leão Marinho. Mas antes de colocar seus soldados em navios e chegar na Inglaterra, os alemães antes teriam então de lidar com a real força aérea e a capacidade produtiva inimiga. Sendo assim, a força aérea alemã, a Luftwaffe, começou uma campanha de bombardeios e incursões com caças para tentar forçar a Inglaterra a uma rendição ou, pelo menos, para preparar o terreno para a invasão em solo. O resultado de meses de batalha terminou com uma considerável vitória inglesa. Com os combates ocorrendo logo acima do território britânico, os pilotos ingleses abatidos tinham a possibilidade de retornar para suas bases e retornar para o combate rapidamente, ao contrário dos alemães que eram logo presos. Além da vantagem geográfica, a questão logística de combustível também era uma característica importante. Os alemães, ao iniciarem os combates aéreos, não podiam permanecer muito tempo engajados, já que precisavam de combustível suficiente para poderem retornar para suas bases bem longe dali na França. Essa limitação, entretanto, não se aplicava aos caças britânicos. Outro fator para o sucesso da defesa inglesa foi o sistema Dowding. Idealizado pelo comandante-chefe do comando de caças, Sir Hugh Dowding, o sistema se tratava de uma aplicação conjunta de diversas tecnologias da época para controlar o espaço aéreo acima da Inglaterra de maneira unificada. O território inglês foi dividido pela Real Força Aérea em 4 áreas denominadas grupos, com esses tendo também subdivisões. Cada grupo possuía um grande aeródromo principal chamado de Sector Station, onde ficava uma grande sala de operações que decidia quais e quantos caças seriam enviados para interceptar as forças do eixo. Os radares ainda, no período inicial de desenvolvimento, detectavam as formações de aeronaves inimigas. Como auxílio, ainda existia um corpo de observadores que eram pessoas encarregadas de vigiar a costa para eventuais ataques pelo ar ou pelo mar. Todas as informações disponíveis eram então transmitidas para uma sala de filtragem e então as que eram consideradas como importantes eram repassadas para o centro de comando de caça em Bentley Priory. Dessa forma, era possível então calcular os eixos de ataque inimigo e avisar o comando de cada grupo sobre o tamanho das forças alemãs e seus prováveis alvos. Além disso, a coordenação das armas antiaéreas, holofotes de busca aérea e balões de barragem também eram feitos por eles. Mas o que esse complexo sistema significou? Literalmente, o uso inteligente e eficaz dos poucos recursos que a Inglaterra possuía. Neste momento, a Inglaterra lutava basicamente sozinha contra o eixo, os Estados Unidos e a União Soviética ainda não haviam entrado na guerra. Com o mar repleto de U-boats, o Reino Unido passava por uma escassez de matéria-prima, alimentos e material bélico. Cada aeronave, canhão e cartucho de munição não poderia ser gasto em vão. Assim, o sistema Dowding permitiu que, lentamente, a Real Força Aérea repelisse a poderosa Luftwaffe. Os alemães tentaram mudar suas táticas, fazendo bombardeios noturnos, o que ficou conhecido como Blitz. Mas
Como na época a navegação noturna era muito difícil e a precisão dos bombardeiros era muito baixa e limitada, quem mais sofreu foi a população civil, cujas áreas habitacionais eram constantemente destruídas. O ganho estratégico para a Alemanha, entretanto, foi quase nulo. As perdas para a Força Aérea Alemã foram tão intensas que é aceito que depois desse embate, nunca mais a Luftwaffe conseguiu se recuperar ao mesmo patamar de antes da Batalha da Inglaterra. A perda de experientes pilotos e muito equipamento retirou o domínio dos céus da Europa por parte do Reich. Poucos anos depois, essa perda da superioridade aérea seria extremamente sentida durante a invasão aliada da Europa. No total, as perdas somadas de ambos os lados foram de quase 4.000 aeronaves, com mais de 23.000 civis mortos e outros 30.000 feridos. A Batalha da Inglaterra serviu como um ponto crítico nos estágios iniciais do que logo se tornaria a Segunda Guerra Mundial. Talvez nem tanto pelo seu valor estratégico, já que tecnicamente, a Inglaterra ainda sofria com o embargo do eixo e a Alemanha se manteria com o território que já possuía. Mas o real valor desse momento decisivo foi mostrar que a máquina de guerra alemã, até então considerada invencível e imparável, estava muito longe disso. Hitler podia e seria vencido a qualquer custo. As perdas no ar cada vez mais adiaram então a Operação Leão Marinho, até que foi decidido que todos os meios navais que haviam sido reunidos para a invasão do solo inglês seriam dispersados. O foco alemão agora seria preparar o terreno para outra missão, a chamada Operação Barbarossa, a enorme invasão da União Soviética.